Rádio 91, ótimo dia para você que está na sintonia do bem. Eu sou Luísa Gualberto e estamos começando mais um programa Aprendendo com a Igreja. Hoje, domingo, 3 de abril de 2022. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o setor juventude da nossa arquidiocese, que tem um novo coordenador. E ele está conosco hoje, é o seminarista Felipe Andrio. Ele é aluno do 4º ano de Teologia do Seminário de São Pedro. E aí ele vai conversar conosco hoje, falar um pouco sobre essa nomeação, também sobre alguns aspectos relacionados ao setor juventude da nossa arquidiocese. E você fica conosco até às 11 horas da manhã. Um ótimo dia, Felipe. Bem-vindo aqui à Rádio 91. Bom dia, Luísa. Minha saudação a todos os rádio ouvintes que acompanham nesta manhã de domingo o programa Aprendendo com a Igreja. Satisfação enorme estar aqui somando com vocês. Uma alegria para nós também recebê-lo hoje, nessa manhã de domingo. E aí, Felipe, a nomeação pelo nosso arcebispo, né, para você, dessa função de coordenador arquidiocesano do setor juventude. E como é que foi receber, assim, essa nomeação? Recebi com muita surpresa. Confesso que era uma atribuição que não esperava. Embora em minha vida toda de evangelização sempre estive ligado às juventudes, mas com muita surpresa, principalmente por ser um ano conclusivo no seminário, e dentre as atribuições, a equipe de pastoral da arquidiocese, juntamente com o arcebispo, entram em contato e fazem esse convite, mas com muita serenidade, com muita disposição, vontade e desejo de somar com a igreja. Aqui estou para tentar contribuir neste organismo tão importante para a vida da arquidiocese. Sem dúvida. E aí, por falar, você está falando que, assim, recebeu com surpresa, né, essa nomeação. E eu queria que você falasse um pouco. Você já tinha algum engajamento com os segmentos juvenis aqui da nossa arquidiocese? Como é que é esse seu engajamento com a juventude? Perfeito. A minha vida toda sempre estive diretamente ligado à evangelização das juventudes. Até mesmo na infância, né? Já no ano 2000, ali com 8, 9 anos de idade, o meu primeiro grupo, né, na vida da igreja foi a Legião de Maria Juvenil, um presídio juvenil da Legião de Maria. Sim. A partir disso, ingressei em 2002, ali no início da adolescência, no grupo de jovens da minha comunidade, que é a Paróquia de Santana do Solidário 2. Era o grupo de jovens Sol Nascente na época, que era ligado à Pastoral da Juventude. E aí eu passei 11 anos somando com a Pastoral da Juventude. Somei enquanto coordenação paroquial, fui membro da coordenação arquidiocesana também da Pastoral da Juventude, principalmente prestando assessorias às paróquias, e somei com o setor juventude da arquidiocese durante um tempo, ali a partir do ano de 2013, justamente aquele período de Jornada Mundial da Juventude, exatamente na transição da coordenação do Padre Murilo para o, na época, seminarista Inácio Lopes. Então, passei uns 2 anos também somando com a equipe do setor juventude. A partir de 2013 também me permiti ter a experiência de catequese crismal, catequista de crisma, também esta experiência com os jovens a partir da catequese. E em 2015, algo que até então não tinha feito, uma experiência mais com os movimentos juvenis. Em 2015, tive a oportunidade de somar mais ativamente, fiz o encontro do SEGME em 2011, né, mas em 2015 começa ali a equipe dirigente, segunda etapa, então conhecer mais profundamente este movimento que é um serviço também à arquidiocese. E a partir de 2017 conheci também o movimento das equipes de jovens de Nossa Senhora. Entrei como equipista de base e hoje sou conselheiro espiritual de uma das equipes aqui do setor natal. Então minha vida toda é ligada à evangelização das juventudes. Sem dúvida, a gente percebe isso. Hoje a gente sabe que existem várias expressões, né, juvenis na nossa arquidiocese, tem vários grupos de jovens, você mesmo já trouxe alguns desses, né, na sua fala anterior. E aí, quais são essas expressões que são existentes hoje no território da arquidiocese? Bem, a partir do trabalho feito pelo último coordenador do setor, que é o Padre Anderson, a partir de abril de 2019, foi feito exatamente um mapeamento das expressões de juventude presentes na arquidiocese, a partir de um link que foi disponibilizado nas redes sociais. Então,
foram identificados 172 grupos juvenis. Esses grupos estão distribuídos em 16 expressões juvenis, ou também numa categoria que é sem uma expressão definida, que às vezes é um grupo ligado à paróquia, com uma identidade e um carisma próprio, né, próprio daquela realidade, né, sem ligação com a CNBB, sem ligação com o movimento a nível nacional e internacional. Então foram mapeados, né, no ano de 2019, 172 grupos. Quais as expressões juvenis que podemos identificar presentes na arquidiocese? Rapidinho para o rádio ouvinte poder ter conhecimento: a articulação da juventude salesiana, a comunidade Via Espírito Santo, comunidade Shalom, especificamente o projeto Juventude para Jesus, o EJAC, Encontro de Jovens Amigos de Cristo, as equipes de jovens de Nossa Senhora, JNS, Jovens Sarados da comunidade Canção Nova, Juventude Mariana Vicentina, Juventude Missionária, Legião de Maria Juvenil, Ministério Jovem da Renovação Carismática, Movimento dos Focolares e as pastorais específicas, né? Pastoral da Juventude do Meio Popular, Pastoral da Juventude Rural, Pastoral Juvenil Marista e o SEGME, Encontro de Jovens com Cristo, que embora pertença ao setor família, mas também tem cadeira no setor juventude, justamente por ter o jovem como seu público-alvo. Sem dúvida. E, Felipe, você como jovem, né? Você é um jovem. Somos jovens, né? Somos. Pois é. Somos jovens. E trabalhar com a juventude, quais são as particularidades, né? De trabalhar com a juventude? A gente sabe que hoje o jovem vive nesse mundo mais conectado, né? De velocidade de informações também. Eles pensam muitas vezes à frente, né? Das outras pessoas. E aí, como é que é esse trabalho com a juventude? Você que já participou aí de vários grupos e movimentos. Primeiramente, a gente tem que considerar o jovem na sua realidade atual. Como o jovem é visto pela nossa sociedade, e incluímos também a igreja, né, nesse sentido. Infelizmente, há uma falta de credibilidade com a juventude. A juventude é a fase da vida que por muitos é vista de uma maneira negativa, como a fase da imaturidade, a fase da inexperiência. Sim. Mas você ainda tem muito que aprender, né? Então, automaticamente, todo o potencial criativo, né, de novidade que o jovem quer colocar para somar com o mundo ao qual está inserido, ele é cortado por muitas pessoas. A própria mídia vai trabalhando a juventude com padrões pré-estabelecidos. Um padrão de beleza que é imposto. Então, de repente, o jovem, ele se anula a sua identidade, a sua subjetividade, o seu ser próprio para se adequar a estes padrões que são colocados. Nós temos também a dificuldade da realidade do desemprego, e a pandemia acentuou muito isso. Como inserir os jovens no mercado de trabalho, uma vez que o mercado muitas vezes exige pessoas com experiência. Né? E como é que este jovem sem experiência vai se inserir? E o trabalho dignifica o homem, né? Francisco até vai resgatar isso na sua encíclica Fratelli Tutti, princípio da doutrina social da igreja. Então, como nós vamos ter progresso, como nós vamos ter uma juventude sadia, sem acesso ao mercado de trabalho, à educação, nesse contexto de pandemia que tornou-se de modo virtual, muitos jovens, por sua situação social, socioeconômica, não tiveram como acompanhar os estudos e acabaram abandonando a sala de aula e os cursos de graduação nas universidades. Então, diante de todo esse terreno, a igreja precisa se colocar à disposição para acompanhar, para ouvir, para caminhar junto com essa juventude, que principalmente, por fim, é afetada pela falta de sentido para a vida. Quantos jovens hoje, infelizmente, procuram o suicídio? São vítimas de transtornos psicológicos como a depressão, como a ansiedade. Quantos não veem mais sentido por não acharem lugar e espaço nesta sociedade e às vezes até nas nossas comunidades eclesiais? Então esse é o grande desafio, né? O grande panorama que a juventude de hoje se encontra, um desafio para a evangelização da juventude. É verdade. E inclusive até no programa, há uns 2 programas do Aprendendo com a Igreja, a gente falou sobre a pastoral da educação. E a gente recebeu a professora Marcele, e ela justamente estava falando até assim, em relação aos desafios que foram impostos na pandemia, né, para a juventude. E a gente justamente percebe, né, assim, vê nas notícias
essa questão da ansiedade, de ficar muito fechado no seu mundo, né? Isso também representa um desafio. Com certeza. E exatamente nas nossas reflexões, inclusive na Assembleia Arquidiocesana, nas nossas paróquias, fala-se muito sobre isso. O que a pandemia trouxe? Depressão e ansiedade, que não afeta somente os jovens, mas os idosos, as crianças, a todos. Mas estamos somente no passo do ver. É preciso avançar para o julgar à luz do Evangelho, este Cristo que propõe uma vida e uma vida de forma plena, uma vida em abundância. Então, o que a igreja pode efetivamente fazer para isso, né? Então, a própria Assembleia Diocesana já coloca alguns nortes para isso, e é preciso de ações concretas, do micro ao macro, né? Se eu não tenho condição de colocar um grupo de psicólogos à disposição da minha comunidade, mas será que eu tenho 1 hora para ouvir outro? Será que eu tenho 1 hora para ouvir aquele jovem? Não é dizer o que ele tem que fazer, né? A juventude não precisa de gente que diga o que deve ou o que não deve fazer, mas simplesmente gente que caminhe junto, que esteja disposto a acolher exatamente essa novidade que o jovem traz para o mundo e para a vida da igreja. Com certeza. Inclusive, até retomar uma parte que você falou sobre essa questão do desemprego, né, da qualificação profissional. Para você que nos ouve neste momento, é uma preocupação da Arquidiocese em relação a isso. Tanto é que no plano pastoral desse ano, né, traz como uma das metas essa questão do favorecimento à geração de renda trabalho e emprego, geração de né? renda, perfeito. Né? Exatamente um dos pontos de ação é que a juventude está diretamente inserida, como também o plano pastoral da diocese traz essa característica dos transtornos, né, psíquicos, psicológicos sim. A qual a juventude está inserida. Então, como fazer algo efetivamente, seja a cobrança do poder público, daqueles que podem legislar, daqueles que podem promover políticas públicas, né, que gerem realmente uma mudança nesse panorama. Então, a igreja precisa estar atenta e colocar em prática principalmente aquilo que foi planejado. O plano pastoral, ele é muito pé no chão, centrado na nossa realidade. Agora é preciso esforço das paróquias, das bases para aplicá-lo. É verdade. E a gente estava falando há pouco, né, sobre esses desafios em ser jovens na atualidade. E aí, do ponto de vista da evangelização, quais os desafios para se evangelizar o público jovem? Olha, o documento 85 da CNBB, né, que é o documento na Igreja do Brasil que norteia a evangelização da juventude, trazendo os desafios e perspectivas pastorais, é um documento que tem aproximadamente 15 anos. Eu me lembro que quando eu era liderança jovem nas comunidades, a gente teve acesso e até somou na revisão desse documento, né, do que foi mandado para a CNBB, o estudo 93, na época, que tornou-se o documento 85. E o documento ele começa com a seguinte frase: conhecer os jovens é condição prévia para evangelizá-los. Então, é preciso conhecer o jovem, não chegar com um conceito pré-estabelecido sobre ele e trabalhar em cima desse conceito. Até porque é preciso reconhecer que o conceito de juventude é um conceito plural. Tanto que a igreja hoje, na evangelização, não utiliza mais o termo juventude no singular, mas ela utiliza o termo juventudes no plural. Porque cada jovem vem de uma realidade própria, vem de uma região geográfica desse país própria, tem a sua maneira própria de interpretar o mundo, de ver a realidade, de ver a igreja. Não há um pensamento unilateral na juventude, mas há uma infinitude de pensamentos. E longe de nós considerar isso como algo negativo, pelo contrário. Isso é bom, é dom, é carisma. É o Espírito Santo que suscita tantas vozes que é preciso que a gente esteja atento justamente para ouvi-los. Ouvir, não é nem falar, mandar, mas ouvir o que a juventude tem a dizer. E diante de tudo isso, tem uma frase muito conhecida de São João Paulo II, né, onde muito se repete nos nossos grupos: a igreja só será jovem quando o jovem for igreja. Mas é preciso interpretar esta frase no seu sentido correto, porque corre-se o risco de despejar na juventude toda a sua responsabilidade da sua presença na igreja ou não, ou da sua ausência. Mas o que é que está se fazendo para que o jovem se sinta a igreja? Nós colocamos uma carga de cobrança muito grande nos nossos jovens.
Ora, a juventude é um período de transição, é um período de formação de caráter, transformações biológicas. Muitas incertezas, né? Exatamente, dúvidas, incertezas com relação à carreira profissional, com relação à vocação que vai se exercer dentro da igreja. Então, é um momento em que não deve se cobrar. Antes da cobrança, o que deve vir é a disponibilidade para ouvir, a escuta, o acompanhamento e o acolhimento. Como nós podemos cobrar protagonismo juvenil nas nossas comunidades se as nossas comunidades, de clérigos a leigos, não estão dispostas a acolher esta juventude do jeito que ela é, para com ela caminhar num caminho processual. A gente pensa que a conversão é da noite para o dia. O jovem vai chegar hoje, ele é crismado hoje, pronto, ele já tem plena consciência da sua missão batismal do mundo. Não tem. Ele precisa de você, caro ouvinte, você, coordenador da pastoral da liturgia, da pastoral da catequese, da pastoral do dízimo, que você abra as portas dos espaços da comunidade para acolher, ouvir, escutar e fazer este caminho de acompanhamento, né? Os jovens precisam de assessores, pessoas que estejam juntos nesse processo de discernimento vocacional, né? E nesse processo de inserção na vida da igreja. Com certeza. Felipe, você vai continuar aqui com a gente, nós vamos para um rápido intervalo e você que está na Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91, nosso programa volta já já. Rádio 91 de volta ao programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 3 de abril. Hoje no nosso programa a gente recebe o seminarista Felipe Andrio, que foi nomeado nesta semana para assumir a função de coordenador arquidiocesano do setor Juventude. Felipe, no primeiro bloco a gente falava um pouco sobre essa questão dos desafios em ser jovem, né, na atualidade, em evangelizar os jovens. E aí nesse segundo bloco eu queria que a gente começasse falando sobre a sua percepção em relação à participação do jovem na igreja, né? Como é que na sua percepção tem sido essa participação? Primeiro eu gostaria de falar como deveria ser essa participação. Pois é. E para isso eu posso me valer das palavras do Papa Francisco no grande presente que ele deu à juventude nos últimos anos, né, que foi a exortação pós-sinodal Christus Vivit. Cristo vive, né? Recomendo aos rádio ouvintes que mergulhem nesta carta, nas palavras do Papa, principalmente os jovens, né? A linguagem é uma linguagem totalmente diferente de qualquer documento que eu já vi do magistério do Sumo Pontífice, porque é uma linguagem próxima. O Papa fala aos jovens como amigos e justamente traz estas palavras de encorajamento. E é interessante quando Francisco diz que os jovens são o agora de Deus. A partir disso, ele desenvolve afirmando que é preciso considerar o jovem como um lugar teológico. O que é que isso quer dizer? Que Deus fala através do jovem. E quando eu digo isso, eu não estou falando que Deus fala através do jovem que é agente de pastoral lá na minha comunidade. Deus fala através de todos os jovens, religiosos, não religiosos, que professam a nossa fé, que não professam. Os jovens têm muito a contribuir com a igreja, justamente porque a igreja sempre foi renovada pela força do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é dínamos, ele é movimento, ele é aquele que renova e transforma todas as coisas. A igreja não tem o mesmo rosto do século passado, nem de 500 anos atrás. O rosto da igreja, que é o rosto de Cristo, é um rosto sempre atual, que sempre se renova. Então, a partir disso, é preciso que as comunidades abram-se para acolher a grande novidade que vem através da juventude. Muitas vezes os jovens chegam com ideias novas e são logo cortados, né, pelas pessoas. Não, porque nós sempre fizemos assim. Aqui na comunidade sempre foi assim. Isso não vai dar certo, já estou vendo que não vai dar certo. Nossa, você está castrando não somente a palavra do jovem, o seu entusiasmo, mas Deus que quer falar através dele. Será que não é hora de renovarmos as nossas estruturas pastorais? E será mesmo que a juventude é somente objeto da evangelização e não sujeito ativo nesse processo? Ora, a Sagrada Escritura está cheia de relatos de jovens que deram sua resposta generosa ao chamado de Deus e com isso fizeram seu plano de amor ser realizado. Nossa Senhora!
Maria, uma jovem de aproximadamente 14, 15 anos, foi uma menina que Deus confiou a concretização do plano da salvação, pois seu filho veio através do seu sim. O próprio Jesus, no alto da cruz, onde ele realiza a salvação da humanidade com aproximadamente 30 a 33 anos. Jesus era jovem também quando deu sua vida e salvou-nos do pecado. Então a gente poderia passar o dia todo falando exemplos de jovens na Sagrada Escritura que deram o seu sim e que através do seu sim Deus pôde agir na vida da comunidade. Então é o grande pedido que eu faço a você que nos ouve, que é liderança nas comunidades. Não somente abram, mas escancarem as portas para a juventude. E não esperem que a juventude venha naturalmente até as nossas comunidades. É preciso irmos. Agora, irmos não numa atitude de julgamento, mas numa atitude de escuta, numa atitude de acolhimento, dizendo que nós queremos caminhar com a juventude, acompanhar o seu processo na fé. Então, penso que isso é o fundamental para a evangelização juvenil hoje. Inclusive, até complementar isso que você colocou, né, que às vezes o jovem não tem muito espaço, né, para ser uma voz ativa nos grupos pastorais. Eu vou até mais além, às vezes nem delegam funções, digamos, de liderança, né, de estar ali à frente, quando muitas vezes, assim, até as pessoas, né, têm esse pensamento, digamos, o jovem não vai ter responsabilidade, que por ele ter esse jeito mais elétrico, né, vamos Sim. dizer assim, ele não vai assumir aquele compromisso, mas assim, a gente vê muitos jovens comprometidos na nossa igreja, né, que quando dão o seu sim, que quando assumem aquele compromisso, eles tomam aquilo para si, né? Perceba não somente no âmbito eclesial, mas em qualquer coisa que o jovem faz. Quando ele diz, eu vou fazer isso, quando ele decide, ele faz bem feito. E é totalmente criativo. Olha os jovens que são influenciadores digitais. Quando eles dizem, não, eu vou por aqui, este é o caminho, acabam arrastando inúmeras pessoas, inúmeros seguidores. Então o que nós precisamos é fazer o jovem sentir-se igreja, sentir-se comunidade. E isso não faz com cobranças, principalmente para quem está chegando, né? É preciso ter esta sensibilidade. Cobra-se do jovem o mesmo que se cobra de um casal que está há 40 anos na vida de caminhada. Não é assim, minha gente. Nós não somos maduros o suficiente. Nós também temos nossas falhas, fragilidades, limitações, né? Nós, que eu digo, os mais velhos, digamos Verdade. assim. Não que eu seja tão velho assim, estou nos 30. Pois é, eu também estou nesse caminho aí. Pois é. Mas se até nós somos sujeitos à falha na missão, que dirá aqueles que ainda estão se descobrindo como comunidade cristã, como seguidores, como discípulos missionários de Jesus? Então penso que este é o ponto. Acolhida, escuta e disponibilidade para uma caminhada comum. É verdade. E a gente percebe também, né, você falou aí da questão dos influenciadores, né, dessa conectividade, vamos dizer assim, né, do jovem com essas novas tecnologias, com a internet principalmente, né, e isso pode ser utilizado ao nosso favor, né, e tanto é que a gente vê muitos grupos aí, né, de pastorais, né, de grupos em geral da igreja, né, utilizando a internet para evangelizar. A gente também tem que estar presente nesse espaço, né? A igreja, ela justamente tem evoluído para isso. E aí, de que forma, né, essa presença do jovem mais no digital pode auxiliar nesse processo de evangelização? Durante muito tempo, principalmente a partir da ascensão das redes sociais, então a própria igreja tomava também esta reflexão de uma diferença entre o virtual e o real, colocando o mundo real em oposição ao mundo virtual, uma coisa bem platônica até, idealista. Mas olha só, hoje eu penso diferente. Eu penso que o virtual ele é uma extensão do real. Não tem mais como você dissociar a rede social do sujeito, porque a rede social nada mais é do que o instrumento pelo qual ele se projeta para mais pessoas, do que ele atingiria pessoalmente. Então, virtual e real estão intimamente ligados. Então, não se pode desprezar a evangelização nesses dois sentidos, porque elas caminham intrinsecamente juntas. Logo, é preciso considerar as redes sociais como um lugar de missão.
Lembro que há 15 anos atrás, quando a gente ia fazer evangelização de base, então vamos aonde os jovens estão. Os jovens estão na academia, os jovens estão na universidade, eles estão na escola, eles estão na praça, que tem próxima à igreja, por exemplo. Mas hoje a internet é praticamente um local físico. Você quer encontrar a juventude, abra sua rede social, entre numa página, né? Veja um influenciador desses, quantas pessoas não interagem. Então é considerar a rede social como quase que um lugar físico, porque ali vai estar jovens, então ali é campo para a missão. E aí é preciso considerar as múltiplas linguagens dessas redes sociais. Não basta simplesmente ir com a cara e com a coragem, é preciso dominar o código, ou seja, dominar a linguagem que se utiliza para você poder evangelizar. A gente lembra do que Cristo fazia? Cristo utilizava parábolas, né? Alegorias próprias do dia a dia, do cotidiano daquelas pessoas para poder anunciar a mensagem do reino. Então hoje não é diferente, nós temos que dominar a linguagem, o código, as expressões que a juventude utiliza justamente para se aproximar. E aí isso implica dizer que deve-se usar as ferramentas certas. Porque muitas vezes a gente, principalmente esse mundo pós-pandemia, pandêmico pós-pandemia, obrigou-nos a tomar posse das redes sociais. Né? Praticamente as pessoas mais idosas, né? Descobriram o WhatsApp, descobriram o Instagram, as lives no YouTube, Sim. essa coisa toda. Mas aí é preciso usar a ferramenta certa. Às vezes eu quero evangelizar o jovem numa live de 1 hora com um conteúdo próprio ali, mas que ele pode até atingir um grupo que já tem uma caminhada, mas ele não atinge a massa. Então, se eu quero atingir essa massa aqui, chamar a atenção para despertar neles uma questão que os faça repensar sobre a vida e aí adentrar num caminho de busca de sentido, e eu vou apresentar Jesus como sendo esse sentido. Qual é a ferramenta que eu vou usar? Uma palestra de 1 hora ou um vídeo curto de 1 minuto que o faça pensar? Isso aqui é só um exemplo que eu estou dizendo, para exemplificar como a gente deve dominar as ferramentas certas. E aí a gente lembra, né, que o jovem é o melhor apóstolo do próprio jovem. Então, não se deve fazer uma evangelização para a juventude, deve-se fazer uma evangelização com a juventude. O setor juventude consiste nisso. Né? Não vamos evangelizar para os jovens, vamos evangelizar com os jovens. É um espaço de diálogo em que eles, os jovens, são os protagonistas. O protagonista não é este seminarista que vos fala. Eu coordeno o setor juventude, mas entendo-me como um assessor, como alguém que está mais para acompanhar esse processo. Porque quem faz de fato a evangelização acontecer na Arquidiocese de Natal são as bases. São os jovens das nossas expressões juvenis que estão dia a dia mostrando o rosto jovem de Deus e da Igreja para este mundo tão imerso na escuridão das trevas e sombras de uma cultura de morte. Eu queria até trazer uma contribuição para isso que você está dizendo. Agora no mês de abril, na revista A Ordem, a revista da Arquidiocese de Natal, a gente vai trazer uma reportagem sobre pessoas que rezam utilizando as tecnologias. E assim, para fazer essa matéria, a gente fez até uma enquete no nosso Instagram, querendo saber das pessoas se elas utilizavam tecnologias para rezar, assim, e a gente ficou impressionada a quantidade de pessoas que utilizam ali a Alexa. Tem gente que inclusive reza, né, uma parte da Ave Maria ou do Pai Nosso, e a Alexa reza o restante, né? Então, assim, é interessante porque é uma nova forma também da gente praticar a nossa fé, né? Não é uma forma errada. Lógico que jamais o virtual, digamos assim, vai tomar o espaço do presencial, mas assim, são outras ferramentas que estão ao nosso dispor e que a juventude domina tão bem, né, que a gente pode também trazer para a nossa vida de igreja. Perfeitamente. E isso aprende com os jovens, porque o jovem é um nativo digital. Isso. Né? Principalmente geração Y, né? Geração Z, pessoal que já nasce dominando um tablet, dominando um computador. Então, os jovens têm muito a ensinar, como ensinaram neste tempo de pandemia. Né? A gente parabeniza, por exemplo, a PASCOM arquidiocesana, que a gente percebe que seus agentes de pastoral, em sua grande maioria, são jovens. Verdade. Então foi esse povo que conseguiu transmitir as celebrações, Com certeza. celebração eucarística, formações. Então, olha só, graças a... Às vezes o padre nem entendia como é que funciona esse processo de live, de transmissão, mas o jovem ia lá, padre, é isso aqui, tem que comprar isso, esse equipamento, vamos fazer isso. E aí a evangelização
pôde acontecer nestes tempos difíceis em que os nossos templos estavam fechados. Então nós temos muito a aprender com a juventude, com essas tecnologias aos quais eles são nativos, aos quais eles dominam. Sem dúvida. Felipe, a gente vai para mais um intervalo e você que está na Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91, nosso programa volta já já. Lembrando que o nosso programa tem o apoio do Clube do Ouvinte aqui da Rádio 91.9 FM e você pode se tornar sócio do Clube do Ouvinte. Basta entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que eu vou dizer aqui para você, que nos acompanha neste momento, é o 991945772. 991945772. Você entra em contato com esse WhatsApp, tira todas as suas dúvidas e também pode se tornar sócio do Clube do Ouvinte. O Clube do Ouvinte é o que mantém toda a nossa programação religiosa aqui da 91.9 FM e fica esse nosso convite para você fazer parte desse projeto de evangelização. Vamos a um rápido intervalo e já já estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, 3 de abril de 2022. Hoje no nosso programa estamos falando sobre o setor juventude da nossa arquidiocese, também sobre desafios, realidades da juventude hoje. Estamos recebendo do nosso programa o novo coordenador arquidiocesano do setor juventude, o seminarista Felipe Andrio. E nesse terceiro bloco, Felipe, a gente já começa falando um pouco sobre essa questão do despertar vocacional, né? Você, inclusive, está nesse caminho, né, rumo ao sacerdócio. E como é que a igreja pode ajudar os jovens nesse despertar vocacional? Seja a vocação que o jovem se sentir chamado. Exatamente, me sinto até bem à vontade para falar sobre isso, justamente por atuar na pastoral vocacional do Seminário de São Pedro. Esse ano estamos acompanhando 63 jovens, né, que estão neste caminho de discernimento para a vocação sacerdotal e também pelo SAV, o Serviço de Animação Vocacional da Diocese, o qual venho somando nos últimos anos. Então, o Papa aponta a urgência da necessidade do discernimento vocacional já na Christus Vivit, né, que eu citava no bloco anterior. Então, é preciso ajudá-los nesse processo de discernimento. Mas discernir como? Fazendo-os reconhecer Jesus não como um Deus distante, mas como um amigo. Né? A gente reflete isso na encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então isso quer dizer que Jesus não somente habitou, mas que Ele habita. Jesus está próximo de mim. E esse Jesus é o sentido da minha vida. O sentido da vida, ele não é criado por cada um de forma aleatória, mas ele é descoberto. Então é preciso que a igreja crie estruturas que possibilitem ao jovem discernir sobre Jesus como sentido da vida e que esse Jesus quer te levar a um compromisso. Ele te deu a vida, ele te deu a oportunidade de conhecê-lo, segui-lo e amá-lo. E agora ele te chama a colocar tua vida a serviço da construção do reino de Deus. E aí, como fazer este processo? Doarei minha vida pelo sacerdócio, pela vida consagrada, como um leigo, como um casal que vive bem o matrimônio? Então, é preciso este acompanhamento e a disponibilidade para a oração. É importante perceber que a oração é fundamental no processo de discernimento vocacional do jovem. Então, uma oração que brota do acompanhamento pessoal com este jovem, fazendo ele ouvir a voz de Cristo que o interpela e que com certeza vai o encorajar para que ele possa dar o seu sim aonde ele é chamado a viver a sua vocação. Pois é, e você está nesse processo, né, formativo no Seminário de São Pedro, muito em breve o Padre Felipe, né, se Deus quiser, e o seminário ele tem tido essa preocupação também de falar sobre a juventude nesse processo formativo, né? Tendo em vista tudo isso que você já até colocou para a gente, né? Dessa preocupação, da inserção do jovem na igreja, desses desafios. Como é que o seminário tem também abordado essas questões relacionadas à juventude? Olha, este é um grande desafio na nossa formação pastoral.
Justamente porque hoje não existe uma formação específica para a compreensão teológica pastoral da juventude. Entende-se ainda a juventude como um conceito singular. Exatamente por isso existem tantos conflitos, é preciso que se diga, entre jovens e, por exemplo, os seus pastores, os padres. Verdade. Muitas vezes há espaço de incompreensão, tanto da parte de do padre para com os jovens, como dos jovens para com o padre. Justamente porque talvez falte ao clero essa compreensão da pluralidade juvenil. Não se evangeliza mais a juventude como se evangelizava há 15 anos atrás. O modo como eu fui evangelizado, com certeza, ele não é mais tão eficaz como a evangelização que a pastoral juvenil no Brasil está propondo hoje. Então é importante reconhecer isso. Não há um único carisma a ser aplicado com as juventudes. Às vezes eu penso, a partir do que eu observo, né? E ainda enquanto seminarista, que o padre chega na paróquia e não, vamos trabalhar com esse carisma aqui. Traz para a juventude. Mas a juventude não se encanta por esse carisma. Então, os jovens não querem nada, não querem compromisso. Não, apenas não se identificaram com o carisma que lhes está sendo apresentado. Mas talvez existem jovens que vivem uma espiritualidade mais encarnada na realidade, na luta por políticas públicas com relação à questão mais social, né? Uma fé vivida exatamente nas lutas sociais, no dia a dia, dos desafios. Então é legítimo, é uma forma de espiritualidade. Outros jovens hoje está muito crescente a busca pela vida contemplativa. Muitas jovens procurando o Carmelo, procurando o convento das Clarissas, outros jovens procurando também vida monástica. É exatamente um carisma que lhe é peculiar. Outros mais inseridos, no dia a dia da vida da igreja, nas paróquias, na animação litúrgica. Então é preciso que o seminário, assim penso, forme para reconhecer a pluralidade juvenil e a diversidade de carismas que são necessários justamente para evangelizar o jovem e fazê-lo sentir-se igreja. Há uma dificuldade grande para identificar padres que tenham o carisma de trabalhar com juventude. Muitos dizem abertamente, não tenho esse carisma. Tá, mas como a gente desperta esse carisma? Então eu penso que o tempo do seminário é fundamental justamente para que os padres não tenham medo de estar próximos aos jovens. Fundamental, não ter medo. Principalmente porque a juventude é muito questionadora, e a juventude não admite injustiça. Quando os jovens veem situações na paróquia, situações nas suas realidades em que consideram injustos, eles questionam o padre, eles questionam as lideranças e muitas pessoas não estão preparadas para isso, para saber dialogar a partir dos questionamentos que são colocados. Então é preciso preparar aqueles que devem acompanhar a evangelização da juventude, ao qual a pastoral juvenil chama de assessores. É importante perceber isso. O padre ele não pode fazer pelo jovem. Os casais que acompanham grupos juvenis não podem fazer pelos jovens. Eles devem acompanhar, mas o protagonismo sempre é da juventude. E a gente já está aqui se encaminhando para o encerramento do nosso programa, Felipe. Eu queria que você falasse agora para a gente quais são as ações, assim, as primeiras ações, A nomeação saiu quarta-feira da semana passada. E quais são as primeiras ações que vão ser realizadas já a partir da sua coordenação do setor? A primeira ação é de escuta. Se conhecer os jovens é condição para evangelizá-los, a gente tem que conhecer ouvindo-os. Então, ontem, no dia 2, sábado, nós tivemos a primeira reunião com as coordenações de expressões de juventude, em que a gente pôde ouvir aquilo que eles trazem. Como estão as expressões nesse contexto de pós-pandemia? Como estão os grupos? Quais as dificuldades? Quais os medos? Quais os anseios? E quais as esperanças também que cada um traz? Então, o primeiro passo para a gente reestruturar o setor é exatamente ouvir as expressões de juventude. A partir disso, é preciso mostrar o rosto da juventude da Arquidiocese de Natal para a Igreja de Natal. A juventude não pode ficar tímida, acanhada. Então nós vamos investir muito na questão das redes sociais para que as expressões de juventude que formam a nossa diocese sejam conhecidas. E quem sabe alguns jovens conhecendo, identificando-se com o carisma, possam vir para somar e também fazer esta experiência ao qual essas expressões propõem.
Então a gente pensa também para esse ano, pensar na formação de lideranças. Formar lideranças juvenis, porque muitas vezes os grupos de jovens, eles se acabam porque o coordenador não tem preocupação em formar novos líderes. E às vezes tem até preocupação, tem até a boa vontade, mas não sabe efetivamente como fazê-lo. Então é preciso que o setor juventude invista nisso. Formação de lideranças juvenis e também de assessores. Padres, religiosos, casais, pessoas mais maduras, que se disponham a acompanhar os jovens e auxiliá-los nesse processo de evangelização, sempre numa atitude de escuta e de acolhimento. E a gente quer, precisando também, realizar ao menos uma ação relacionada ao tema motivador do ano da caridade na diocese. A partir das 3 pistas que nos são colocadas, das 3 linhas de ação, a gente vai investir principalmente na terceira, que é família e juventude, crise de sentido e desajustes emocionais. Então a gente quer, com a graça de Deus, ver se pelo menos o setor realiza uma ação específica, uma vez que estamos nesse processo de reestruturação, para atender esta meta que a diocese está nos propondo. E aí, queira Deus que a gente consiga, no último domingo do mês de outubro, realizar em âmbito arquidiocesano a celebração do Dia Nacional da Juventude. Já é bem tradicional na nossa arquidiocese. Nos últimos anos a celebração até vem acontecendo, mas de uma forma bem tímida. Então queremos preparar os nossos grupos juvenis para, se com a graça de Deus, no último domingo do mês de outubro, estarmos celebrando o Dia Nacional da Juventude. Deus permita que isso seja possível, para que o seu reino seja difundido e Jesus entre os jovens seja cada vez mais conhecido e amado. Sem dúvidas. E você também vai dar um atendimento no centro pastoral, no subsolo da catedral, mas ainda vai ser também divulgado posteriormente, né, Felipe? Exatamente, mas desde já, você que nos ouve, quer entrar em contato com o setor juventude, você é liderança de expressão juvenil, você é muito bem-vindo no setor juventude da arquidiocese. Você pode se dirigir ao setor juventude em horário comercial, de segunda a sexta-feira. Temos a Rúbia, secretária do setor. Nesse primeiro momento ela vai estar acolhendo a todos que procurarem o setor juventude, aí encaminhando também para conversar comigo se for necessário, alguma demanda específica que é da coordenação. E você também pode encontrar e dialogar com o setor juventude através de nossas redes sociais, tanto da nossa página no Facebook como na nossa conta no Instagram, que é Setor Juventude Natal. Então pega o seu smartphone e pesquisa aí nesse momento, Setor Juventude Natal, segue a gente e vamos fazer destas ferramentas um espaço de diálogo na evangelização das juventudes. Isso mesmo, Felipe, a gente agradece muito a sua participação aqui no Aprendendo com a Igreja. Você já esteve aqui conosco em outro momento, abordando outra temática, e hoje a gente pôde aprofundar, falar mais sobre o jovem, sobre essas muitas realidades que permeiam a juventude hoje. E a gente deixa aqui o espaço para que você possa também transmitir uma mensagem, algo que a gente também não abordou aqui, que você queira trazer agora nesse final de programa. Gostaria de encerrar citando as palavras do Papa Francisco em praticamente todos os seus documentos. Desde a alegria do Evangelho, passando por Christus Vivit, Gaudete et Exultate, o magistério de Francisco é um magistério marcado pela esperança. Então você que me ouve nesse momento, principalmente você, caro jovem, não perca a esperança. Não deixe que roubem de você a esperança. Nós estamos caminhando para a celebração anual da Páscoa, a passagem da morte para a vida. Nesse contexto de tantos contravalores, onde a gente até se esforça para evangelizar, mas encontra tantos desafios que nos fazem desanimar, tenhamos a esperança que brota do túmulo vazio de Cristo no domingo da ressurreição. A esperança, como diz São Paulo, que não decepciona. Sim, dias melhores virão, porque o reino de Deus já está entre nós e você é chamado a contribuir do seu jeito, com o seu carisma próprio, como você é, para a edificação deste reino. Se você durante a pandemia se afastou da vida pastoral na igreja, eis o convite que esse tempo quaresmal faz. Volta para o Senhor. Retoma esse processo. No domingo passado, o quarto domingo da quaresma, o evangelho era o do filho pródigo. Então sempre há espaço para retornar à casa do Pai. Ele está de braços abertos nos acolhendo. Jesus convida e conta contigo
para que mais jovens possam conhecer a alegria que brota de Cristo, a alegria que brota do seu Evangelho. Felipe, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Aprendendo com a Igreja. Seja sempre bem-vindo e a gente deseja que Deus abençoe essa sua missão, que você abraça a partir de agora, né, na nossa arquidiocese, e que possa render muitos frutos em prol da nossa juventude. Amém, que assim seja, Luísa. E a gente agradece a sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja, lembrando que o programa retorna no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã, e agora você fica com a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Reforçando mais uma vez o convite para você se tornar sócio do Clube do Ouvinte da Rádio 91.9 FM. Para você que não sabe, o Clube do Ouvinte é o que mantém toda a nossa programação religiosa, então o convite para você ser sócio do clube, se tornar sócio e fazer parte desse projeto de evangelização. E é bem fácil, é só você entrar em contato com o nosso WhatsApp, o 991945772. 991945772, você tira todas as suas dúvidas e se torna sócio do Clube do Ouvinte da Rádio 91.9 FM. Mais uma vez, obrigada pela sua audiência, sua participação aqui conosco no Aprendendo com a Igreja. Fique com Deus e na Rádio 91.